Evangelhos em ordem cronológica, resumo histórico-geográfico do vídeo 4. Após anunciar o reino de Deus em Sicar de Samaria, Jesus chegou na Galileia com seus discípulos e foi bem recebido por seus conterrâneos, pois estavam mais interessados em ver seus milagres do que em ouvir a mensagem do Evangelho. Jesus lhes anunciou o reino de Deus, mas não fez muitos milagres ali, pois não criam nele. Então Jesus foi para Caná, onde havia transformado a água em vinho. Lá, um oficial do governador lhe pediu que curasse seu empregado que estava em Cafarnaum. Após curá-lo, sem a necessidade de ir em sua casa, foi para Nazaré, onde pregou na sinagoga que as profecias de Isaías sobre o Messias estavam se cumprindo nele. Eles rejeitaram a sua pregação e queriam matá-lo. Jesus foi morar em Cafarnaum. Ali, tornou a chamar Pedro, Tiago e Filipe para segui-lo, pois continuavam trabalhando como pescadores. No lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, Jesus fez que Pedro pescasse uma grande quantidade de peixes, deixando-os maravilhados. Voltou para Cafarnaum e na sinagoga expulsou demônios. Depois curou a sogra de Pedro, que morava naquela cidade. Ao entardecer, curou muitos enfermos e expulsou demônios. Depois foi orar num lugar deserto e de lá foi com os discípulos anunciar o reino de Deus nas cidades vizinhas. Nestas cidades, ensinou nas sinagogas e curou muitos enfermos. Em uma delas, curou 10 leprosos, mas apenas um lhe agradeceu. Voltou para Cafarnaum e a casa onde ensinava estava muito cheia. Ali, desceram um paralítico pelo telhado e ele o curou. Chamou Levi, um cobrador de impostos, para segui-lo, e este lhe ofereceu um banquete. Os fariseus murmuraram, pois Levi era um pecador. Então Jesus lhes repreendeu, dizendo que ele veio chamar os pecadores e não os justos, pois são os doentes que precisam de remédio. Ele explica que seus discípulos não jejuam, pois estão felizes na presença do noivo, o Filho de Deus. Seus ensinos conflitam com os dos fariseus, pois os ensinos de Jesus são como remendo novo, colocados em panos velhos, que representam os ensinos dos fariseus. O remendo novo acaba se soltando do pano velho. Os conflitos aumentaram sobre a questão do sábado, pois os fariseus não concordavam que Jesus curasse no sábado, mas ele continuou curando para lhes ensinar que deveriam ter misericórdia dos necessitados, pois está escrito que ter misericórdia é mais importante do que oferecer sacrifícios. Quando disse que é filho de Deus e igual ao Pai, e por isso trabalhava no sábado, os fariseus ficaram muito irados e fizeram conselho para o matarem. Então Jesus retirou-se, a multidão o acompanhou e ele curou a todos. Este vídeo visa facilitar a compreensão da Bíblia e, para isso, os textos estão em ordem cronológica com base nas Bíblias mais utilizadas no Brasil. Parte 47. João, capítulo 4. Depois que evangelizou em Samaria, Jesus foi para a Galileia. Chegando lá, os galileus lhe deram boas-vindas, mas ficaram mais interessados em vê-lo fazer milagres do que em ouvi-lo falar sobre o reino dos céus. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam,
porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4. Jesus começa a anunciar o evangelho na Galileia, dizendo que o reino de Deus estava próximo e para arrependerem dos seus pecados. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. João capítulo 4. Quando estava na Galileia, Jesus foi em Caná, onde havia multiplicado o vinho. Ali ele faz o segundo milagre. Liberta o filho de um oficial do rei que estava à beira da morte em Cafarnaum. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: não acreditam, se não virem sinais e prodígios. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha comigo, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Seu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: seu filho está vivo. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judeia para a Galileia. Lucas capítulo 4. Jesus foi em Nazaré, cidade onde nasceu. Na sinagoga, leu as Escrituras, onde diz que o Messias viria libertar o seu povo. Então disse que estava se cumprindo essa profecia com ele, mas não seria reconhecido como o Messias pelas pessoas de sua cidade, nem pelos judeus, e por causa da incredulidade deles, iria agir como Elias e Eliseu. Não irá fazer muitos sinais ali, mas em outros lugares, e se não crescem, irá salvar outros povos e nações. Então ficaram furiosos e queriam matá-lo, mas ele foi para Cafarnaum. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Mateus capítulo 4. Jesus, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade da Galileia, junto ao mar, na cidade de Zebulon e Naphtali. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Mateus capítulo 4. Jesus chama 4 pescadores para segui-lo: Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Lucas capítulo 5. No lago de Genezaré, Jesus manda Simão Pedro jogar a rede após um dia sem sucesso, e pescam grande quantidade de peixes. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor,
afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Marcos capítulo 1. Jesus ensina na sinagoga em Cafarnaum, expulsa demônios e todos ficam maravilhados. Eles foram para Cafarnaum. E assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Lucas capítulo 4. Jesus cura a sogra de Pedro. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Lucas capítulo 4. Ao entardecer, Jesus cura os enfermos e expulsa demônios. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: "Você é o Filho de Deus!" Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Marcos capítulo 1. Jesus deixou Cafarnaum de madrugada e foi para um lugar deserto orar. Dali, partiu com seus discípulos para anunciar o evangelho nas cidades vizinhas e na Galileia. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus respondeu: "Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim." Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Mateus capítulo 4. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando os enfermos. Vinha gente de todas as partes para serem curados. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém,
de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Marcos, capítulo 1. Jesus cura um leproso e ele diz para todos quem o curou, sem autorização de Jesus. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então, Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda a parte vinha até ele. Marcos, capítulo 2. Jesus estava numa casa em Cafarnaum anunciando a palavra de Deus, e esta estava muito cheia. Então 4 homens desceram um paralítico pelo teto para que o libertasse. Para provar aos fariseus que ele podia perdoar pecados, Jesus mandou o paralítico levantar, pegar a cama e ir para casa. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então, disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Lucas, capítulo 5. Jesus chama Levi para segui-lo. Levi é o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Disse-lhe Jesus: Siga-me. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Lucas, capítulo 5. Levi oferece um banquete em sua casa em honra a Jesus. Os fariseus lhe perguntam por que seus discípulos comem com pecadores, cobradores de impostos. E Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos.
Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5. Na casa de Levi, os fariseus perguntam a Jesus por que seus discípulos não jejuam. Ele responde que, enquanto estiver com ele, não precisam jejuar, pois são como convidados de um casamento onde estão em festa com o noivo. Será necessário jejuar quando o noivo for retirado. Os fariseus praticavam jejum quando estavam de luto, mas os discípulos não jejuavam, pois o noivo Jesus estava com eles. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Lucas capítulo 5. Jesus conta uma parábola onde o vinho novo, o pano novo e os odres novos representam o evangelho que ele anuncia. O vinho velho, o pano velho e os odres velhos representam a antiga aliança baseada na lei de Moisés. Os objetos novos não combinam com os velhos. Assim também, o evangelho não combina com a antiga aliança. Após a morte de Jesus, iniciará o tempo da graça, em que os cristãos serão guiados pela lei do Espírito e não mais pela lei de Moisés. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. João capítulo 5. Num sábado, Jesus cura um paralítico à beira do tanque de Betesda e manda levar à cama. Os judeus o acusam de estar quebrando a lei. Para Jesus, pode-se fazer algum trabalho no sábado em caso de extrema necessidade. A partir de sua morte, ele fará uma nova aliança que será celebrada através da Santa Ceia e irá cancelar a antiga aliança da lei. Na nova aliança, a lei será escrita por Cristo nos corações dos fiéis. Ele derramará do seu Espírito para todos os que creem nele, e o seu Espírito os ensinará todas as coisas. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado.
pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. E quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. João, capítulo 5. Os judeus passaram a perseguir Jesus, pois libertava os enfermos no sábado, mas para ele podia-se fazer algum trabalho no sábado em caso de muita necessidade. A partir de sua morte, a lei será cancelada e ele fará uma nova aliança a ser comemorada na Santa Ceia. Na nova aliança, a lei será escrita por Cristo nos corações dos fiéis. Ele derramará do seu Espírito para todos os que creem nele e os ensinará todas as coisas. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João capítulo 5. Jesus diz aos judeus que ele é o Filho de Deus, pois pode fazer as mesmas coisas que o Pai faz. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. João capítulo 5. Jesus disse que deve-se honrar o Filho de Deus da mesma forma que honra a Deus, pois ele honrou seu Filho Jesus, entregando-lhe todo o poder de julgar no fim dos tempos. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. João capítulo 5. Jesus diz que quem ouve a sua palavra e crê que Deus o enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Deus deu autoridade ao Filho para fazer o julgamento no dia do juízo final. Todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Os bons ressuscitarão para a vida eterna e os maus para a condenação eterna. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão.
Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João capítulo 5. Jesus cita 4 testemunhas que afirmam ser ele o Cristo, o Filho de Deus. João Batista, as obras de milagres e de salvação que ele realiza, as escrituras dos profetas sobre a sua vinda e seu pai, que disse em alta voz no dia de seu batismo que ele era seu filho amado. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram se alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. João capítulo 5. Jesus diz que os líderes judeus não creem nele, pois não querem glorificar a Deus, mas a si mesmos. Eles se preocupavam mais consigo mesmos do que com os necessitados. Acusavam Jesus quando libertava um enfermo no sábado. Portanto, não tinham o amor de Deus. Jesus foi enviado por Deus, mas se vier outro em seu próprio nome, eles crerão. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Mateus capítulo 12. Os judeus acusam Jesus e seus discípulos de quebrar a lei do sábado, colhendo espigas de milho. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam?
como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 6. Num sábado, Jesus cura a mão de um homem e diz para os fariseus que eles retiram uma ovelha de um buraco no sábado, mas justo é libertar alguém de uma enfermidade, pois uma pessoa vale mais do que muitas ovelhas. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Mateus capítulo 12. Os judeus planejam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retira-se dali, cura muitos enfermos e recomenda não falar para ninguém quem o curou. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Grandes multidões o acompanharam e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão.